deixa-me ficar em paz. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, estando à mesa com seus discípulos, Jesus ficou profundamente comovido e testemunhou: em verdade vos digo, um de vós me entregará. Desconcertados, os discípulos olhavam uns para os outros, pois não sabiam de quem Jesus estava falando. Um deles, a quem Jesus amava, estava recostado ao lado de Jesus. Simão Pedro fez-lhe um sinal para que ele procurasse saber de quem Jesus estava falando. Então o discípulo, reclinando-se sobre o peito de Jesus, perguntou-lhe: Senhor, quem é? Jesus respondeu: é aquele a quem eu der o pedaço de pão passado no molho. Então Jesus molhou um pedaço de pão e deu a Judas, filho de Simão Iscariotes. Depois do pedaço de pão, Satanás entrou em Judas. Então Jesus lhe disse: o que tens a fazer, executa-o depressa. Nenhum dos presentes compreendeu porque Jesus lhe disse isso. Como Judas guardava a bolsa, alguns pensavam que Jesus lhe queria dizer: compra o que precisamos para a festa, ou que desse alguma coisa aos pobres. Depois de receber o pedaço de pão, Judas saiu imediatamente. Era noite. Depois que Judas saiu, disse Jesus: agora foi glorificado o Filho do Homem e Deus foi glorificado nele. Se Deus foi glorificado nele, também Deus o glorificará em si mesmo e o glorificará logo. Filhinhos, por pouco tempo estou ainda convosco. Vós me procurareis, e agora vos digo, como disse também aos judeus: para onde eu vou, vós não podeis ir. Simão Pedro perguntou: Senhor, para onde vais? Jesus respondeu-lhe: para onde eu vou, tu não me podes seguir agora, mas me seguirás mais tarde. Pedro disse: Senhor, por que não posso seguir-te agora? Eu darei a minha vida por ti. Respondeu Jesus: darás a tua vida por mim? Em verdade te digo, o galo não cantará antes que me tenha negado 3 vezes. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Hoje é um dia muito forte dentro da dinâmica da nossa Semana Santa. Algumas comunidades, como a nossa, realizam esta reflexão do encontro, não um encontro fatídico, mas um encontro transformador. Estamos reaprendendo. Às vezes não conseguimos entender os sinais de Deus, mas estamos aprendendo a celebrá-lo
mesmo renunciando aos nossos anseios. Quando nós olhamos para o Evangelho de hoje, às vezes nós nos perguntamos: que sentido tem com o que nós estamos celebrando nesse dia, tradicionalmente conhecido como um dia dedicado ao encontro doloroso? A primeira leitura fala que o meu Senhor, o meu Deus, me dará a recompensa. Eu fico olhando para esta cena e tentando entender aquilo que não é verbalizado. E é o que não é verbalizado que nós precisamos aprofundar. Porque hoje fala-se demais. Hoje todo mundo fala. Hoje todo mundo tem opinião. Hoje todo mundo tem razão. Hoje todo mundo tem a verdade. E talvez por isso nós estamos vivendo um tempo das intolerâncias e dos desencontros. E não é um encontro de proximidade presencial. Veja, por 3 anos, diariamente, Judas Iscariotes, Pedro e os demais discípulos conviveram com Jesus. Foram percebendo os detalhes, foram percebendo a visão que Jesus ia mostrando, o seu jeito de agir. Eles estavam próximos. Mas nesta cena que nós temos aqui do Evangelho, eles não tinham um encontro. Eles tinham uma condição de estarem próximos. Hoje nós estamos próximos, estamos tão distantes. E aí eu volto a perguntar: o que a palavra de Judas, o que a palavra de Pedro não manifestou, o encontro íntimo, verdadeiro com Jesus, um encontro sem palavras, foi muito mais profundo e transformador, foi muito mais rejuvenescedor, não de idade, mas de força. Se nós escutássemos mais. Eu digo até por mim mesmo, que muitas vezes ajo nas intempestividades da vida. Hoje nós não somos uma sociedade que escuta. Não escuta o marido, não escuta a esposa, não escuta os filhos, porque a gente sempre tem uma palavra que para nós é a correta, é a mais assertiva. Então eu fico imaginando, por que eu estou dizendo de Judas e de Pedro? Porque Judas e Pedro, com atitudes diferentes, não compreenderam. E é interessante que me chamou a atenção aqui agora, proclamando a palavra, algo que talvez nós deixemos passar despercebido. Quando Simão questiona: mas para onde vais? E eu fico imaginando Pedro com toda aquela força, com toda aquela determinação, com toda aquela coragem, mas que muitas vezes era fictício. E aí Jesus responde: para onde eu vou, tu não me podes seguir agora. Por que será que Pedro não pode seguir Jesus agora? E aí ele completa: mas depois você poderá. Porque somente aqueles que têm o amor profundo como o de Maria
uma fidelidade ao projeto de Deus como de Maria pode estar onde Jesus está. Pedro ainda não havia percebido a profundidade do amor de Jesus. Pedro não havia ainda percebido a profundidade do sim de Jesus. Um sim comprometedor. Judas já havia rompido com isso há muito tempo, por isso já arquitetava, e por isso Jesus já percebia: vai, faça o que você tem que fazer, já que você não vai mudar. É como se Jesus pudesse dizer para Judas: já que é inevitável, você está resistente, você está intolerante na sua visão de mundo, então vá. Mas Pedro também estava completamente equivocado sobre a figura de Jesus, porque a hora que ele viu o peso do sim, porque o sim mexe com as estruturas de uma sociedade que não suportam o amor profundo, Pedro amedrontou-se e negou 3 vezes. Maria não. Mas nós não podemos olhar para Maria apenas como mãe. É um conjunto de circunstâncias. Porque tem mãe que ama demasiadamente o filho, mas não entende as escolhas do filho. Às vezes engolem as escolhas dos filhos, mas não aceitam. Porque muitas vezes não conseguem também compreender a profundidade daquela escolha. Maria, além de amar Jesus como filho, ela entendeu a profundidade, ela entendeu a dimensão, a largueza deste sim. E por isso ela pôde ir. E por isso que nós vamos dizer que ela é a bem-aventurada. Porque desde todo sempre ela compreendeu e foi guardando no seu coração, foi meditando no seu coração a revelação de Deus na vida do seu filho, Jesus de Nazaré. E por isso, neste encontro doloroso sim, mas fatídico não. Porque não foi um encontro qualquer. Foi um encontro para nós olharmos uns nos outros. E aí imaginou se nós tivéssemos essa mesma dimensão de Jesus e Maria, nós olharíamos uns para os outros. E de acordo com a escolha do outro, nós apenas íamos dizer: eu te amo. Eu não ia colocar vírgula, eu não ia colocar restrição, eu não ia condenar, eu ia apenas dizer: eu te amo. Mas se fala tanto eu te amo hoje, se põe tantos coraçõezinhos nas nossas redes sociais, mas dificilmente as expressões que nós manifestamos chegam à dimensão destes dois. A nossa equipe de ornamentação tem sido assim de uma inspiração maravilhosa. Está aqui, ó, o caminho. Talvez a câmera não pegue. Se conseguir, eu vou olhar para cá, porque aí a de cá pega. A equipe de transmissão. Não tem nada obstruindo. Por isso não precisa de palavras. Quando o nosso encontro precisa de explicações, de palavras, não é encontro. Eu não sei o quê, mas não é encontro.
E era isso que estava acontecendo naquela noite. Naquela noite em que Jesus estava demonstrando o seu amor maior, lavou os pés dos discípulos, teve um gesto de carinho, preparou com tanto carinho aquela ceia, revelou que ali ele estaria presente, real. Mas para alguns ali não foi um encontro, foi um acontecimento. Mas para Jesus e Maria, o encontro deles, mesmo que marcado por tanta dor e tanto sofrimento, foi encontro. Então nós podemos, não é ser, vamos dizer assim, inconstante, não. Claro que nós queríamos a igreja abarrotada, claro que nós queríamos, depois da experiência que tivemos da Semana Santa o ano passado, apenas o padre e alguns auxiliares, horrível. Claro que nós queríamos abrir espaço para que pessoas e pessoas pudessem ter acesso à comunhão, porque precisam. Mas Maria também precisava do seu filho vivo. Mas a missão dele era maior do que os dois. Nós também precisamos da Eucaristia. O padre é fácil. Basta ele montar um altar na casa dele, ele celebra na intenção do povo. Mas para o povo não. Mas então, se não será possível, façamos isso em prol de algo maior do que nós. Façamos como Maria. Nenhum filho foi posto no mundo, nenhum filho foi gerado no mundo para morrer antes de sua mãe e de seu pai. Mas ela viu seu filho ir para o caminho da morte. E no seu olhar ela disse: o seu projeto é maior do que nós dois. Porque diferentemente de Pedro e de Judas, porque Pedro e Judas pensavam apenas em suas satisfações, em circunstâncias diferentes, sem dúvida nenhuma, mas em suas satisfações. Tanto é que no primeiro desafio, Pedro escapuliu igual um bagre ensaboado, e Judas não suportou o peso do seu erro, e não conseguiu dar um novo sentido para a sua vida, porque eles pensavam apenas em suas satisfações pessoais. Agora talvez seja a nossa hora. Mesmo que às vezes nós pensemos, mas por quê? Por que nós não podemos ter acesso? Porque às vezes essa nossa renúncia consciente, responsável, vai ajudar a trazer vida, alento, descanso a outros, como o sofrimento de Cristo trouxe libertação para toda a humanidade. Tentemos entender esse mistério desta mãe e desse filho, que não teve palavras, teve olhares. Porque não havia nada que impedia o encontro dos dois. Mesmo que entre os dois houvesse soldados, pessoas gritando, escarnecendo. Que nós, mesmo tendo um decreto nos impossibilitando de nos aproximar de Cristo, sejamos como Maria e Jesus,
que mesmo que houvesse ali soldados, pessoas que impediam os dois de terem um encontro mais próximo, o amor dos dois era muito maior do que isso. E como se eles pudessem dizer somente no olhar: bobinhos, acham que nos impedem. Então não vamos brigar. Vamos demonstrar que o nosso amor por Jesus é muito maior. Que o nosso amor de Jesus não é o de Pedro do princípio, mas é o amor de Pedro que depois, quando Jesus ressuscitado, vai dizer: tu me amas, tu me amas, tu me amas, apacenta os meus cordeiros. Então, se nós amamos Jesus, sejamos capazes de uma renúncia, mais uma vez. Padre, mas mais uma vez, sem a Páscoa plena, mais uma vez, pelo amor de Jesus e pelo amor às pessoas. Amém.